Olá! Com o aumento das temperaturas e a chegada do verão, é preciso manter uma alimentação adequada. Hoje, o quadro Saúde Alternativa entrevista a Andréia Pincelli, que é nutricionista e especialista nessa área. Tudo bem, Andréia? Seja bem-vinda. Prazer, muito obrigada pelo convite. Andréia, quais são as dicas de alimentos para o verão, que nós devemos consumir no verão? O verão, como as temperaturas ficam muito altas, a gente tende a desidratar com muita facilidade. Então, a ingestão hídrica deve ser aumentada. E uma coisa importante falar é que a água pura não hidrata. A água pura repõe o líquido e a gente precisa ter os sais minerais para poder ter essa função hidratante. Então, a gente deve alternar com a água, sucos de frutas diluído. Essa diluição ela tem que ser bem grande, 60% de água e 40% de fruta em média, ou seja, mais água do que fruta. E a maneira de ingerir também deve ser sempre aos goles, em pequenos volumes, ao longo do dia. Isso vai fazer com que a hidratação seja efetiva. Obviamente que isotônico natural, por exemplo, água de coco, é super bem-vindo, também deve ser ingerido. E cuidado com águas gasosas, bebidas gasosas, porque as águas gasosas, elas são ricas em sódio. E o sódio, ele retém líquido, então o poder hidratante não vai acontecer. E, de maneira geral, né, os alimentos que são mais aquosos, eles devem fazer parte da alimentação. Então, as frutas mais ricas em água e que são da estação, a melancia, por exemplo, é uma fruta riquíssima em água, né, e que podem fazer parte da alimentação usual agora. Os sucos devem fazer mais parte da dieta. Evitar alimentos gordurosos, porque a gordura ela tende a causar uma demora na digestão. Então isso dificulta o processo digestivo, a pessoa vai se sentir muitas das vezes mais pesada, entre aspas, com a digestão mais lenta, e isso vai prejudicar a hidratação também. E tem uma regrinha que é bem importante as pessoas conhecerem. A boca seca já é sinal de que está faltando água. E no verão é preciso consumir mais líquidos, mesmo estando na piscina ou na praia, tem que lembrar? Tem. Esse é um fator importante, porque às vezes as pessoas estão se banhando e estão tendo a falsa sensação de que não estão tendo perda. A perda diária chega a mais de 1 litro, então a gente tem uma perda diária grande pelo suor de líquido, principalmente, né, se a gente está num ambiente mais quente, se a gente está tomando sol, se a gente está mais exposto ao sol, na piscina, no mar, né, então a gente não percebe, mas essa perda existe, então precisa repor da mesma forma, ou até mais, dependendo da necessidade, do tempo que você fica exposto ao sol. E quais os cuidados que os pais devem ter com as crianças nessa exposição ao sol, em dias muito quentes? Pois é, as crianças elas acabam ficando com a imunidade um pouquinho mais baixa por essa exposição solar, então é sempre bom consultar o dermatologista, né, para entender em que tempo, em que horário isso poderia ser feito, mas na parte da alimentação é muito importante manter essa hidratação. A criança muitas das vezes não vai pedir a água, não vai pedir o suco, então a mamãe tem que levar sempre junto, se possível, né, um líquido que seja mais usual para a criança, que ela aceite com mais facilidade e que ofereça com regularidade. E obviamente evitar de levar coisas que eventualmente a criança até goste, mas que vão fazer o efeito contrário, que vão fazer ela reter mais sódio. Como os alimentos devem ser armazenados durante o verão? No verão, a tendência é que a temperatura ambiente, por estar mais quente, a gente já esteja dentro dessa temperatura que é a faixa ideal de crescer bactérias. Então, um alimento ele não poderia, ficar exposto por mais de 15 minutos na temperatura ambiente. Então, se eu retirar, né, para servir um iogurte, um leite, mesmo que seja uma fruta e etc. da geladeira, isso deveria ser retornado imediatamente. O que pode ser feito, que eu dou uma dica que é bem interessante, a gente usar lancheiras, né, que hoje a moda é, entre aspas, a gente ter marmita mesmo, sair de casa com as nossas refeições para que a gente possa se alimentar melhor, inclusive as crianças, mas existem lancheiras que são todas feitas com gelox, elas vão manter a temperatura desse alimento por até 8 horas às vezes, então a gente tem que investir, né, nesse tipo vamos dizer assim, de material para que garanta o transporte adequado das coisas que a gente vai consumir. E, obviamente, tomar muito cuidado com aquilo que fica fora da geladeira para não ter esse risco de toxinfecção alimentar.
No verão, muitas pessoas resolvem fazer essas dietas malucas para ter o corpo perfeito. Quais são os riscos que essas pessoas passam? Olha, os riscos eu diria que são inúmeros, porque depende muito das dietas que vão ser realizadas e que hoje são inúmeras também. Grande parte dessas dietas prevê um emagrecimento rápido, né? Então as pessoas ficam sem se alimentar, muitas das vezes, comem errado no sentido de excluir algum grupo alimentar da dieta. E isso vai gerar como consequência principal um transtorno de compulsão alimentar muitas das vezes. O que significa isso? A pessoa restringe muito, né, a alimentação dela, seja por grupo, seja por caloria, seja, enfim, grande parte das vezes é até os dois, né, grupo alimentar e caloria. E aí quando ela se vê livre para comer, ela vai de forma compulsiva até buscar esses alimentos. Andréia, muitas vezes nós trocamos as refeições, como o almoço, o jantar, substituindo por lanchinhos. Isso é prejudicial? Olha, depende muito do que compõe esse lanche, né? Eu falo que até o lanche pode ser saudável, mas desde que ele tenha todos os nutrientes ou que ele perfaça todos os grupos alimentares de uma refeição completa. Então, se a gente tiver um lanche, por exemplo, que seja feito com um pão integral, se eu quiser usar pão, eu posso até fazer um lanche sem a presença do pão também, não tem problema nenhum, né? E que eu tenha uma proteína, que pode ser um queijo, pode ser uma carne, pode ser um frango, pode ser um peixe, pode ser um patê, por exemplo, né, de atum, que eu tenha um alimento regulador, que eu tenha um alimento com fibra. E aí pode ser uma verdura, um alface que vai acompanhar, uma rúcula, um agrião, né, que acompanha esse lanche, não tem problema nenhum. Andréia, e para os idosos, tem alguma necessidade especial? Os idosos têm uma necessidade hídrica maior. E no verão essa necessidade ficaria então mais aumentada. E justamente os idosos são os que geralmente têm mais dificuldade com essa ingestão hídrica. Então eu sempre oriento para que eles possam ter em casa como mensurar essa ingestão hídrica, isso é muito importante. Andréia, para finalizar, quais são as dicas que você pode dar para o pessoal que está em casa? Pois tem uma dica super fácil, super simples e que é muito rápido de ser feito, que qualquer um pode fazer em casa a partir de hoje, que é ter uma garrafa para cada membro da família, onde você consiga mensurar quanto você está ingerindo de líquido ao longo desse dia. Isso é muito importante e que, se com dúvida, buscar a ajuda de um profissional, de um nutricionista que possa te auxiliar de forma individual. Andréia, obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês pelo convite, adorei estar aqui e estou sempre à disposição. E o quadro Saúde Alternativa termina por aqui. Até a próxima, tchau!